Existe um número tão grande, tão absurdo, que ele simplesmente passa despercebido, 408,7 bilhões de reais. E não estamos falando de uma fortuna pessoal acumulada por algum bilionário internacional, mas de um investimento massivo, um verdadeiro tsunami de dinheiro que está sendo direcionado para uma das regiões mais emblemáticas, vibrantes e estrategicamente vitais do Brasil, o Nordeste. O que acontece é que, enquanto a maioria de nós acompanha as notícias do dia a dia, imersos na rotina e nas pequenas distrações cotidianas, um movimento gigantesco de infraestrutura está se desenrolando, silenciosamente, em 9 estados. É como se uma engrenagem enorme, pesada e imparável, estivesse girando nos bastidores da nossa realidade, e pouquíssimos perceberam a real dimensão dessa máquina. De acordo com os dados oficiais da Casa Civil do governo federal, esse é o valor exato que o novo PAC promete injetar na região. Mas o que isso realmente significa na prática, muito além das cifras astronômicas e dos discursos burocráticos? Não estamos falando de um projeto isolado, de uma única grande represa ou de uma rodovia solitária. São, na verdade, mais de 16,9 mil empreendimentos espalhados de ponta a ponta. Pense em estradas que cortam o coração do sertão, ferrovias colossais que conectam polos de produção a portos marítimos de águas profundas, aeroportos sendo modernizados para receber fluxos globais e até mesmo a espinha dorsal da energia do país sendo ampliada de forma sem precedentes através das fontes renováveis. Mas o mais intrigante e que pouca gente sabe é que desses milhares de projetos planejados, cerca de 5,3 mil já estão completamente concluídos, operando agora mesmo. E ainda assim, a maioria das pessoas não sentiu ou não entendeu o impacto profundo disso, porque essa não é só uma questão de concreto, ferro e asfalto. É sobre o que está por trás de cada obra. É sobre hospitais de alta complexidade sendo erguidos para salvar vidas, escolas e universidades expandindo suas fronteiras para educar as próximas gerações, e até mesmo a conectividade digital de alta velocidade chegando a lugares que antes pareciam esquecidos no mapa. E quando olhamos para a segurança hídrica, o cenário fica ainda mais impressionante. O Nordeste concentra a maior fatia absoluta dos investimentos nacionais do eixo estratégico chamado Água para Todos. O Cinturão das Águas no Ceará, os ramais Apodi no Rio Grande do Norte e Salgado no Ceará, a adutora do Agreste em Pernambuco. Esses nomes podem parecer distantes ou puramente técnicos para quem vê de fora, mas eles são as peças vitais de um quebra-cabeça monumental que está sendo montado para mudar, de forma definitiva, a vida de milhões de brasileiros. E talvez seja exatamente por isso que essa não é apenas uma história comum de investimento estatal, mas a história de uma transformação em escala absurda, que está reescrevendo o futuro do Nordeste diante dos nossos olhos, e que agora você começa a enxergar em toda a sua complexidade. Para compreendermos a magnitude do que está acontecendo, precisamos mergulhar fundo na geografia, na história e na economia desse território, que compreende Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Cada um desses estados carrega uma herança cultural rica e um potencial econômico que, por muitas décadas, foi limitado pela falta de uma infraestrutura robusta, integrada e resiliente. Quando o novo PAC direciona 408,7 bilhões de reais para essa região, o que está ocorrendo não é um mero repasse de verbas, mas uma reconfiguração geopolítica interna do Brasil. Imagine o impacto de conectar o interior produtivo, a agricultura familiar, as grandes plantações do Mato Piba e as indústrias litorâneas por meio de uma malha logística moderna. Estamos falando de transformar o isolamento em integração. As estradas que cortam o sertão deixam de ser rotas de poeira e buracos para se tornarem artérias fluídas de comércio, onde o escoamento de safras, o transporte de mercadorias e o tráfego de pessoas acontecem com segurança, rapidez e menor custo logístico. Isso reduz o preço do alimento na mesa do cidadão, aumenta a competitividade do produtor local e atrai novos investimentos privados que geram milhares de empregos diretos e indiretos em cidades de pequeno e médio porte. A malha ferroviária é outro pilar essencial desse processo de metamorfose estrutural. Ferrovias como a Transnordestina e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste deixam de ser promessas antigas e passam a ganhar contornos reais de operação.
A logística ferroviária tem o poder de carregar milhões de toneladas de grãos, minérios e bens manufaturados com uma eficiência energética incomparável ao transporte rodoviário tradicional. Imagine o trem cruzando o semiárido, interligando os polos produtivos aos complexos portuários de Pecém, no Ceará, Itaqui, no Maranhão e Suape, em Pernambuco. Esses portos, por sua vez, funcionam como portais de saída do Brasil para o mundo, estando geograficamente mais próximos da Europa e da costa leste dos Estados Unidos do que os portos do Sudeste e Sul. Ao modernizar esses aeroportos e portos, o Nordeste se posiciona de forma agressiva no comércio internacional, deixando de ser apenas um fornecedor primário para se consolidar como um hub logístico global. É uma mudança que altera fluxos comerciais inteiros e coloca a região no centro das decisões corporativas de grandes multinacionais. Paralelamente a essa revolução nos transportes, ocorre uma transformação silenciosa, mas extremamente luminosa no setor energético. O Nordeste brasileiro é hoje a vanguarda mundial da transição energética. A força dos ventos que sopram de forma constante e unidirecional no litoral e no interior de estados como a Bahia, o Rio Grande do Norte, o Ceará e o Piauí impulsiona gigantescos parques eólicos. Ao mesmo tempo, a alta incidência solar transforma vastas áreas de terra em usinas fotovoltaicas de última geração. O novo PAC atua expandindo as linhas de transmissão que captam essa energia limpa e renovável gerada no Nordeste e a distribuem para o restante do sistema interligado nacional. Essa expansão da espinha dorsal elétrica garante que a energia gerada no Sol do Sertão ilumine indústrias em São Paulo, residências em Minas Gerais e comércios no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que consolida a autossuficiência e a segurança energética da própria região Nordeste. E não para por aí. A infraestrutura que está sendo montada abre as portas para a economia do hidrogênio verde, o combustível do futuro, posicionando o Nordeste como um dos maiores exportadores globais de energia sustentável nas próximas décadas. Contudo, como mencionamos antes, uma nação não se constrói apenas com cabos de alta tensão e trilhos de ferro. A verdadeira fundação do progresso está nas pessoas, e é no eixo social que o impacto desses 408,7 bilhões de reais se torna mais humano e emocionante. Dos mais de 16,9 mil empreendimentos, uma parcela massiva é dedicada à saúde e à educação. A expansão de hospitais regionais significa que uma mãe que vive no interior do Piauí ou no sertão de Pernambuco não precisa mais viajar 14 horas em uma ambulância precária até a capital para conseguir um atendimento médico especializado ou uma cirurgia de alta complexidade para seu filho. O atendimento passa a estar disponível mais perto de casa, com equipamentos modernos, UTIs estruturadas e profissionais qualificados. Na educação, a ampliação e construção de novas escolas de tempo integral, institutos federais e laboratórios universitários oferecem aos jovens nordestinos a oportunidade real de transformar suas vidas através do conhecimento. Eles não precisam mais migrar para os grandes centros urbanos do Sul e do Sudeste em busca de oportunidades. O polo tecnológico, o centro de pesquisa e a qualificação técnica estão sendo criados em sua própria terra, gerando um ciclo virtuoso de retenção de talentos e desenvolvimento intelectual comunitário. A conectividade digital surge como o tecido invisível que une todas essas frentes. A instalação de cabos de fibra óptica de alta capacidade, infovias e antenas de internet banda larga em comunidades rurais, vilas de pescadores e periferias urbanas rompe o isolamento informacional. Uma criança em uma escola rural no interior da Paraíba agora tem acesso ao mesmo universo de conhecimento digital, cursos online e bibliotecas virtuais que um estudante de qualquer grande metrópole global. O pequeno agricultor pode consultar a previsão do tempo de precisão, acessar mercados digitais para vender seus produtos diretamente ao consumidor final sem intermediários abusivos e utilizar tecnologias de agricultura de precisão para otimizar sua produção. A telemedicina torna-se uma realidade prática, permitindo que médicos especialistas façam consultas e diagnósticos à distância em postos de saúde isolados.
A inclusão digital deixa de ser um luxo supérfluo e passa a ser reconhecida como um direito fundamental, um motor de igualdade social e emancipação econômica. Mas de todas as transformações em andamento, aquela que toca o coração e a sobrevivência do povo nordestino com mais força é a busca histórica pela segurança hídrica. A água sempre foi o recurso mais precioso e disputado na região semiárida, e o fato de o Nordeste concentrar a maior fatia dos investimentos nacionais do eixo Água para Todos demonstra uma priorização estratégica e humanitária sem precedentes. O Cinturão das Águas no Ceará é um exemplo magnífico de engenharia civil voltada para a vida. Trata-se de um sistema complexo de canais, túneis e sifões projetado para desviar e distribuir as águas da transposição do Rio São Francisco por centenas de quilômetros, garantindo o abastecimento hídrico da região metropolitana de Fortaleza e de dezenas de municípios que historicamente sofrem com secas severas. É a segurança de que o colapso urbano por falta de água não será mais uma ameaça constante para milhões de cidadãos. Da mesma forma, os ramais do Apode, que levam vida ao Rio Grande do Norte, e o ramal do Salgado, no Ceará, funcionam como ramificações vitais que perenizam rios antes intermitentes. Comunidades agrícolas inteiras que antes dependiam exclusivamente de carros-pipa e da boa vontade das chuvas escassas, agora contam com um fluxo regular de água. Isso permite o desenvolvimento da agricultura irrigada de pequena escala, a criação de animais com segurança e a fixação do homem no campo com dignidade. Em Pernambuco, a adutora do Agreste representa uma das maiores obras de engenharia de transporte de água do mundo, vencendo altitudes e distâncias geográficas imensas para saciar a sede de uma das regiões mais densamente povoadas e economicamente ativas do estado, mas que sofria cronicamente com o racionamento severo. Ver a água chegar a essas torneiras é testemunhar a redenção de uma terra e o fim de um ciclo secular de sofrimento e êxodo forçado. Esses projetos hídricos monumentais funcionam de maneira integrada. Eles criam uma rede de resiliência climática que prepara o Nordeste para enfrentar os desafios das mudanças globais no clima. Em vez de remediar os efeitos da seca com medidas paliativas e assistencialistas de emergência, o investimento foca na infraestrutura estruturante de longo prazo. É a passagem da cultura da escassez para a cultura da gestão eficiente da abundância hídrica. Quando a água chega, a economia local floresce quase que instantaneamente. O comércio se dinamiza, pequenas agroindústrias de laticínios, polpas de frutas e confecções ganham fôlego e o valor da terra se valoriza, gerando riqueza real para quem sempre esteve na base da pirâmide socioeconômica. Diante de tudo isso, torna-se evidente que a conclusão de mais de 5,3 mil empreendimentos não é apenas uma estatística para figurar em relatórios governamentais. É uma realidade que já está alterando o cotidiano das pessoas, mesmo que o debate público nacional muitas vezes ignore esses avanços focados em polêmicas efêmeras. O que está acontecendo no Nordeste é um laboratório de desenvolvimento sustentável para o século XXI. É a prova de que, com planejamento de longo prazo, investimentos públicos massivos e foco nas vocações regionais, é possível reverter desigualdades históricas estruturais que muitos consideravam insolúveis. Cada quilômetro de estrada asfaltada, cada trilho assentado, cada painel solar instalado e cada gota de água que corre por um canal do novo PAC é um tijolo na construção de um novo Brasil, mais justo, equilibrado e próspero. A escala dessa transformação é verdadeiramente absurda, e compreender a sua totalidade nos obriga a olhar para o Nordeste não mais com um olhar de assistencialismo ou lamentação, mas com um olhar de admiração, respeito e reconhecimento de que ali reside uma das maiores potências de crescimento econômico e inovação social do nosso tempo. O futuro da região está sendo reescrito agora, de forma acelerada, profunda e irreversível, transformando o mapa socioeconômico nacional e deixando um legado que ecoará por muitas gerações de brasileiros que finalmente verão sua terra natal prosperar com toda a força que ela sempre possuiu. Se você sentiu a escala dessa mudança, deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas vejam o que está acontecendo nos bastidores.